Oh, my love, my darling, I hunger for your touch a long, long time. Time goes by so slowly, and time can do so much for you, still mine. I need your love, I need your love, God, sweet your love to heal me. Bom dia, 24 de novembro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo adventista Rodrigo Silva. A Bíblia e o teólogo adventista Rodrigo Silva. Esse, o 11º vídeo, 11 vídeos até agora, analisando alguns trechos do maravilhoso livro de Rodrigo Silva. Aqui está Maria Madalena, a verdadeira história, lançado agora no início de 2024, a primeira edição. Então vamos trazer aqui mais um trecho do nobre Rodrigo Silva. Antes aqui de ir ao quadro, vou aqui trazer, veja bem, aqui o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isto aqui é um romance criado pelo Machado de Assis, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. Este livro aqui foi publicado em 1881, há 123 anos. Memórias Póstumas de Brás Cubas. E vou trazer aqui uma das Bíblias, uma das melhores. Aqui a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém. Então aqui, dois grandes livros, não é? A Bíblia, aqui, o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. O Velho Testamento aqui, os textos datam de mais ou menos 4.000 anos. E aqui também na Bíblia, o Novo Testamento, que é texto cristão. E aí, o Novo Testamento data de 2.000 anos. E aqui o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, apenas 123 anos. Muito bem. Há muitas semelhanças entre a Bíblia e aqui o romance de Machado de Assis. Você sabia que há muitas semelhanças? Muito bem. Aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Veja bem, entenda. Aqui é uma criação de Machado de Assis. Os personagens que aparecem aqui nessa história são fictícios. Eles nunca existiram, entendeu? É o caso aqui, por exemplo, de Brás Cubas. Veja o título, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Brás Cubas é um personagem fictício criado pelo Machado de Assis. Só que aqui, nessa história, ele ganha vida, entendeu? O Brás Cubas, entendeu? Ele tem pensamentos, ele fica alegre, ele fica triste, porque isso é uma criação de Machado de Assis. Mas nunca existiu Brás Cubas. Viu aí? A mesma coisa a Bíblia. A Bíblia está repleta de Gênesis ao Apocalipse, repleta de lendas, de personagens que nunca existiram. Por exemplo, Deus aqui na Bíblia é frequente. Deus, principalmente no Velho Testamento. Entendeu? Deus é um personagem bíblico.
Ele está aqui na Bíblia. Só que Deus algum existe. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Então, Deus aqui na Bíblia, ele ganha vida. Ele tem pensamentos. Ele tem raiva. Ele é vingativo. Entendeu? O Deus aqui na Bíblia. Então, o Deus aqui na Bíblia é a mesma coisa que Brás Cubas no romance de Machado de Assis. Nunca existiram Brás Cubas e nem Deus, mas Deus aqui ganha vida, como também Brás Cubas no romance de Machado de Assis. Você está entendendo? Veja bem, agora eu pergunto assim, eu pergunto a você, Brás Cubas aqui no romance de Machado de Assis, esse Brás Cubas aqui, como é que ele era? Ele era alto? Ele era baixo? Como é que ele morreu? Qual foi a causa da morte dele? Ele tinha um caráter bom? Ele tinha namoradas, esse Brás Cubas aqui? Então, para que eu saiba sobre Brás Cubas, eu tenho que ler o livro de Machado de Assis. Lendo este livro aqui, eu ficarei sabendo se ele era alto, se ele era baixo, se ele era uma pessoa boa ou se ele era uma pessoa ruim. Eu tenho que ler o livro de Machado de Assis para entender a personalidade, o caráter de Brás Cubas. Da mesma forma, Deus aqui na Bíblia, para saber se Deus era bom ou se Deus era ruim, eu tenho que ler a Bíblia, porque aqui diz muita coisa sobre esse Deus, como diz também aqui no livro sobre o Brás Cubas, entendeu? Então é isso que vamos ver aqui no quadro, levando em consideração mais um trecho aí do Rodrigo Silva. Então vamos lá, vamos lá. Ah, tem que ligar aqui, pô. Aí. Muito bem. Então vamos aí, Rodrigo Silva. Vamos começar pela esquerda acima. Esquerda aí, a letra A. Estamos vendo aí, ao longo dessa série, que Rodrigo Silva, ele é um brasileiro, teólogo, cristão, ele é arqueólogo, ele é um cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Arqueólogo, é também escritor e é professor de teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP. Muito bem, vejamos agora a letra B de bola. Nesse livro aqui, Maria Madalena, a verdadeira história, que foi publicado agora em 2024, na página 44, ele diz assim: todos somos pecadores, mas alguns de nós chegam a ser perversos, e Deus não tolera a perversidade.
Muito bem. Ele diz aí que todos nós somos pecadores. O cristianismo tem uma péssima visão sobre pecado. Cristianismo. O cristianismo, a teologia cristã, é um absurdo, como já dizia o Rubem Alves. Os cristãos botaram na cabeça que se uma pessoa adoece, é porque é pecadora. Se uma pessoa morre e a pessoa morre porque é pecadora. É uma ignorância do cristianismo. Pecado, crime, nada tem a ver com doença e morte. Os seres humanos adoecem e morrem porque são seres vivos. Todos os seres vivos adoecem e morrem. Por exemplo, animais irracionais. Um cachorrinho, uma cadela, um elefante, um leão, são animais, são seres vivos. Eles não pecam, todavia, eles adoecem e eles morrem. Então, o homem, quando adoece, não é porque é pecador, é porque é um ser vivo. O homem, quando morre, não é porque é um pecador, é porque é um ser vivo. Entendeu? Essa aí é mais uma ignorância do cristianismo. Mas não é sobre isso aí esse vídeo agora. É sobre a segunda afirmação do nobre Rodrigo Silva, que é cristão. Então veja aí à esquerda abaixo a afirmação de Rodrigo Silva. Ele diz aí que Deus não tolera a perversidade, a maldade. Ele diz aí que Deus não tolera a maldade, a perversidade. Muito bem. A primeira coisa para a gente estudar isso aí, essa afirmação do Rodrigo Silva, é a gente entender o que ele quer dizer por Deus aí. Ele diz, Deus não tolera a perversidade. Já que o Rodrigo Silva é um cristão adventista do sétimo dia, então o Deus a que ele se refere aí é o Deus que está na Bíblia. Entendeu? É o Deus que está na Bíblia. Então ele está dizendo que o Deus que está na Bíblia não tolera a perversidade, ele diz. Então, muito bem, já sabemos aí a que Deus o Rodrigo Silva se refere. É o Deus que está na Bíblia. Hoje, no planeta Terra, temos no mínimo 2.000 deuses. 2.000. Mais de 2.000 deuses, no mínimo 2.000. Então, o Deus a que se refere Rodrigo Silva é o Deus que está na Bíblia. Então, ele está dizendo que o Deus que está na Bíblia não tolera a perversidade. Então, para saber isso aí, eu tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia para saber se isso aí é verdade ou não. E lendo a Bíblia, ali os trechos relacionados a Deus, você vê que nada tem a ver com o Deus aí, dito pelo Rodrigo Silva. O Deus da Bíblia, ao contrário do que diz o Rodrigo Silva, é responsável pela maior perversidade, as maiores que estão na Bíblia. Quem diz isso é a Bíblia. Então, existe aí alguma coisa que não está batendo. O Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. Só que o Deus da Bíblia tolera a perversidade e está à frente da perversidade. É o que nos diz a Bíblia. Entendeu? Então vamos entender isso aqui. Vamos ao centro aí na letra C de casa. Eu estou aqui pegando a Bíblia e para confirmar se é verdade o que diz o Rodrigo Silva. Ele diz que Deus não tolera a perversidade. E não é isso o que diz a Bíblia sobre Deus. Então vamos lá, letra C no centro, a Bíblia. E aí grave bem, está escrito aí, a quase totalidade das perversidades que estão na Bíblia é atribuída ao próprio Deus. É a Bíblia que nos diz isso. Então, há uma coisa estranha aí. Não está batendo
o comportamento do Deus da Bíblia com a afirmação do Rodrigo Silva, porque ele diz aí que Deus não tolera a perversidade e a Bíblia diz coisa diferente. Então, em quem acreditar aí? No Rodrigo Silva ou na Bíblia? Eis o dilema. Muito bem, então grave bem, a quase totalidade das perversidades que estão na Bíblia é atribuída ao próprio Deus. Então vamos trazer aí alguns exemplos. Se eu trouxesse todos os exemplos que estão na Bíblia, Deus à frente das perversidades, eu precisaria de no mínimo 5.000 vídeos. Mas vamos aí trazer só alguns modelos. Veja no centro a letra D de dado. Roubar terras alheias. Qualquer pessoa, por mais ignorante que seja, qualquer pessoa boa, sabe que é errado roubar algo de alguém. E aí, no caso, roubar terras alheias. Qualquer pessoa sabe que isso aí é uma perversidade. Você roubar terras de outras pessoas. Isso aí é uma perversidade. Pois essa perversidade está na Bíblia e ali atribuída a Deus. Então é muito estranho quando o Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade, porque a Bíblia diz coisa contrária. E temos aí exemplos. Veja no centro, roubar terras alheias. Temos aí Deus diante de Abrão, que depois foi chamado de Abraão. Isso está em Gênesis, capítulo 12. Depois do vídeo, abra a Bíblia e leia o que está em Gênesis, capítulo 12. Ali, Deus, na criação do escritor hebreu, Deus ali, ele se encontra com Abraão e ele diz que Abraão deve sair de sua terra natal, Ur, que é atual Iraque, e que Abraão deve ir para uma terra de outros povos. E chegando ali, Deus vai fazer com que o povo hebreu fique dono daquela terra, para que o povo hebreu venha a roubar terras de outros povos. E Deus diz a Abraão que ele, Deus, eliminará, matará os habitantes daquela terra, Canaã, e vai dar aquela terra para a descendência de Abraão. Que coisa horrível, não é? Isso aí é uma perversidade. E é Deus que está à frente dessa perversidade. Entendeu? Quem está dizendo isso aí não é livro de ateu algum. É a própria Bíblia. Está dizendo que Deus aí determina que Abraão saia de sua terra para se apossar, ao custo da violência, das terras de outras pessoas. Viu aí a maldade? A perversidade? E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. Viu aí, gente? E aí também em Moisés. Abraão morre e Moisés continua, Moisés hebreu, em busca daquela terra de outras pessoas. Aí, depois do vídeo, leia o que está em Êxodo, capítulo 23, versículo 23. Aí, novamente, o Deus hebreu, o Deus da Bíblia, o Deus adorado pelo Rodrigo Silva, diz aí, ele determina que seu povo saia de sua terra para se apossar, por meio da violência, de terras que pertencem a outros povos. A terra Canaã, viu aí? Então Deus diz a Moisés aí que quando os hebreus chegarem a Canaã, ali os hebreus vão tomar aquelas terras dos reais proprietários, dos reais moradores. Veja que perversidade. Pois essa perversidade é atribuída na Bíblia ao próprio Deus. E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. Entendeu, gente? Você fica rindo aí, ó, atrapalha a minha concentração aqui. Você está rindo.
Você está atrapalhando minha explicação aqui. Sempre eu peço com educação para você ficar em silêncio. Deixe para rir depois do vídeo, por favor. Vejamos agora a letra E. Mais uma perversidade na Bíblia atribuída a Deus. E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. Veja na letra E. Matar pessoas por terem crenças religiosas diferentes. Grave bem. Matar pessoas por terem crenças religiosas diferentes. Isso é ou não é uma perversidade? Isso é ou não é uma maldade? Qualquer pessoa mentalmente sadia sabe que é uma perversidade matar pessoas por terem crenças religiosas diferentes. Isso é intolerância religiosa. Pois bem, essa maldade, essa perversidade está na Bíblia e é atribuída ao próprio Deus. Entendeu? E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. Viu aí, gente? Então veja aí no centro. Depois do vídeo, leia o que está em Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. E ali, Deus e Moisés, veja bem, Deus e Moisés, dentro do enunciado bíblico, duas personalidades criadas pelo escritor hebreu, Deus e Moisés, como o Machado de Assis criou o personagem Brás Cubas. Então, Deus e Moisés aí matando quase 3.000 hebreus porque estavam adorando outro Deus. Isso é uma perversidade, não é, gente? Matar pessoas apenas por terem crenças religiosas diferentes da minha, isso é uma maldade muito grande, isso é uma perversidade muito grande. E a Bíblia diz que essa perversidade aí foi criada pelo próprio Deus. E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. Viu aí, gente? Então aí, Moisés e Deus estavam no Monte Sinai, havia hebreus lá embaixo do monte, esperando por Moisés. E esses hebreus fizeram mais um Deus, o Deus bezerro de ouro. E os hebreus começaram a adorar aquele Deus, o Deus bezerro de ouro. E aí Deus e Moisés ficaram com raiva. E aí Moisés desceu, viu seu povo adorando outro Deus. Veja bem. E aí Moisés mandou matar quase 3.000 hebreus ao fio da espada. Viu aí a maldade? A perversidade? Quase 3.000 hebreus foram barbaramente assassinados a mando de Deus e Moisés, porque eles não gostavam de pessoas que tinham crenças religiosas diferentes. Isso é uma perversidade, não é? E a Bíblia está atribuindo essa perversidade ao próprio Deus, entendeu? E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. O que ele diz, Rodrigo Silva, não bate com as características do Deus que está na Bíblia. Entendeu? Vejamos agora acima a letra F. Outra perversidade que está na Bíblia, muito comum na Bíblia: matar crianças para se vingar dos pais. Que coisa horrível! Isso é uma perversidade, não é? Um pai, por exemplo, pratica um crime. Aí a pessoa vai e, em vez de punir o pai, vai punir os filhos por causa da ação dos pais. Isso é a marca da Bíblia, uma injustiça, uma perversidade. Então aí em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, depois do vídeo leia, por favor, 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Leia lá, veja aí. Nessa passagem, o personagem Deus, criado por um hebreu, ele mata a criança de Davi e Batseba, uma mulher. E ele mata a criança porque os pais praticaram adultério.
Viu aí a perversidade, a injustiça atribuída ao próprio Deus? Então veja, em 2 Samuel, o rei Davi, veja bem, o rei Davi, ele faz sexo forçado com uma mulher casada, a Batseba. Isso aí era adultério, entendeu? E a pena de morte era por apedrejamento. Só que o rei Davi era rei. Então veja, o rei Davi pratica sexo com uma mulher casada, Batseba. Dessa relação sexual, ali houve a gravidez. E depois nasceu o menino, fruto do adultério. Entendeu? E a Bíblia diz que Deus, em vez de castigar o rei Davi, por ter praticado adultério, Deus se vingou na criança, no ser inocente. Que perversidade, que maldade. Entendeu? Então Deus matou a criança fruto do adultério, quando devia ter matado o rei Davi, porque praticou adultério forçado. Entendeu? Então veja que é mais uma perversidade bíblica atribuída a Deus. E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. Matar crianças é uma perversidade sem fim para qualquer pessoa que seja mentalmente sadia. Entendeu? Então aí está, mais um exemplo. Deus matando crianças, matando filhos, para se vingar do comportamento dos pais. Isso aí é a marca da Bíblia. Quem conhece a Bíblia vê isso com frequência. Mais uma maldade aí na Bíblia, mais uma perversidade atribuída a Deus. Veja bem, veja na letra G, matar uma grande parte do povo por causa do comportamento do rei. Mais uma perversidade. Por exemplo, vamos supor aí que o Lula, presidente do Brasil, o Lula aí cometa uma barbaridade contra a filha do Putin, por exemplo. Aí o Putin, para se vingar do Lula, ele manda armas nucleares contra o Brasil. Então veja, o Putin, com raiva do Lula, em vez de castigar o Lula, procurar o Lula, não. Ele vai matar uma grande parte da população do Brasil, que nada tem a ver com Lula. Entendeu? Olha a injustiça. É a mesma coisa aí na Bíblia. E aí temos, veja, em 2 Samuel, capítulo 24. Depois do vídeo, leia lá. Em 2 Samuel, capítulo 24, Deus ficou furioso com o rei Davi, veja bem, por ter determinado a feitura do censo. E Deus matou 70 mil pessoas. Então veja bem, nesse relato criado por um escritor hebreu, Deus ficou furioso, Deus ficou com raiva, porque o rei Davi mandou que fosse feito um censo lá no povo de Israel e Judá. Então Deus ficou com raiva do rei Davi. Então, se Deus ficou com raiva do rei Davi por ter mandado fazer o censo, Deus devia ter matado o rei Davi, mas não matou. Deus, em vez de ter matado o rei Davi, ele matou 70 mil pessoas de Israel e Judá. 70 mil habitantes que não tiveram culpa alguma. Então, é o povo pagando pelo que seu governante faz. Mais uma injustiça atribuída a Deus. Mais uma perversidade bíblica atribuída a Deus. E o Rodrigo Silva ainda tem a coragem de dizer que Deus não tolera a perversidade. Entendeu, gente? Vejamos o último exemplo aí, na letra H. É uma perversidade alguém separar famílias. É uma perversidade alguém, por exemplo, separar o esposo da esposa. É uma perversidade alguém separar os filhos dos pais, não é? Qualquer pessoa sabe disso. Isso é uma monstruosidade. Separar famílias é uma perversidade. Pois bem,
Na Bíblia, a perversidade separar famílias também é atribuída ao próprio Deus da Bíblia. Entendeu? E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. Então veja aí, em Esdras, capítulo 10, depois do vídeo, depois do vídeo, leia o livro de Esdras no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Esdras, capítulo 10. Leia lá. Ali, o pessoal de Israel, os hebreus, estavam no cativeiro babilônico, na Babilônia. E ali, durante a prisão lá na Babilônia, os hebreus, os judeus, eles estavam presos lá, muitos anos lá na Babilônia, e ali, claro, eles começaram a encontrar ali homens encontrando mulheres e mulheres encontrando homens babilônicos, e ali eles faziam famílias, não é? Então ali, judeus junto com babilônios, eles ali criaram famílias e tiveram filhos, judeus com outros povos, o que não é do agrado dos hebreus e do Deus da Bíblia, entendeu? Os judeus são reservados, eles não gostam de se misturar com outros povos. E aí aconteceu, veja abaixo aí, Deus separou famílias inteiras por causa da mistura de raças. Deus, o Deus da Bíblia, não queria que seu povo hebreu se misturasse com outros povos. Só que os hebreus se misturaram. Hebreus se casando com mulheres da Babilônia e tendo filhos. E aí em Esdras, com o rei Ciro, ele libertou o povo hebreu, o povo judeu, do cativeiro babilônico, o rei Ciro. E o povo hebreu voltou para Israel e Judá, entendeu? E quando volta, já volta com famílias formadas. Um hebreu casado com uma mulher da Babilônia. E aí Deus mandou que as famílias fossem separadas, que os homens hebreus, somente eles, voltassem para Israel e Judá, e que as mulheres ficassem com os filhos. Então veja, Deus, em Esdras 10, Deus separando famílias inteiras por causa da mistura de raças. Deus não queria que o povo judeu, seu povo, se misturasse com outros povos. E aí Deus separou as famílias. Hebreus que haviam se casado com mulheres da Babilônia tiveram que se separar dessas mulheres e dos filhos. Veja que maldade, que perversidade. Separar filhos dos pais. Deus exigiu isso aí. É o que diz a Bíblia. Entendeu? E o Rodrigo Silva ainda tem a coragem de dizer que Deus não tolera a perversidade. Entendeu? Bem explicado isso aí, não é, gente? Então veja, a própria Bíblia atribui perversidades ao próprio Deus. Ele à frente de perversidades bíblicas. Entendeu? O que não bate com a afirmação do Rodrigo Silva, dizendo que Deus não tolera a perversidade. Entendido? Mais um vídeo e muito obrigado.